Do céu, uma notícia que eu nunca imaginava que eu ia ver aqui sobre o Palmeiras, cara, sobre a base do Palmeiras. Pois é, olha que coisa louca, né? A tão falada base do Palmeiras, de tanto sucesso, de tanta grana que tem dado pro Palmeiras, tantos jogadores que tem revelado pro futebol. A justiça ordenou a demolição do CT da base do Palmeiras lá em Guarulhos, cara. O clube vai recorrer da decisão, é a primeira instância. Nação flamenguista, todo mundo sabe aí que a rivalidade envolvendo Palmeiras e Flamengo e Palmeiras só aumenta, né? Principalmente que são sempre os dois que estão disputando os principais títulos do futebol sul-americano, né? E na tarde, no final da tarde, né? No início da noite de ontem, surgiu essa informação aí, né? Que a justiça ordenou a demolição, né? Do CT da base do Palmeiras, né? Segundo as informações, né? Algumas situações, alguns cumprimentos que o Palmeiras deveria ter sido feito e o Palmeiras não fez, pessoal. Pois é, situação complicando aí para o Palmeiras, a questão da base, né? Onde muitos dizem que o Palmeiras bate de frente com o Flamengo, é o clube mais certo do mundo, mas às vezes não é tão assim como a gente pensa, pessoal. Às vezes a gente vê que parte da mídia, vamos ser bem realistas, parte dos palmeirenses, parte dos flamenguistas, sempre tenta passar o pano para o seu clube. Isso é uma verdade, né? Eu acho que o Flamengo conviveu com isso muito tempo, né? E agora sai essa situação aí do Palmeiras, né? Também tem a questão aí de Rossi no River Plate. Será, pessoal? Eu acho que não é o momento certo, né? Se Rossi quer destaque, quer ganhar visibilidade, eu acho que o momento certo é ele renovar o Flamengo. Tem a volta de Pedro, né? Pedro voltando, né? Tudo indica que Jorginho também vai voltar aí para esse jogo aí já contra o Fluminense, né? Então, vamos ver aí. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Deixa o Palmeirense Falar. Link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Notícia que eu nunca imaginava que eu ia ver aqui sobre o Palmeiras, cara, sobre a base do Palmeiras. Pois é, olha que coisa louca, né? A tão falada base do Palmeiras, de tanto sucesso, de tanta grana que tem dado pro Palmeiras, tantos jogadores que tem revelado pro futebol. A justiça ordenou a demolição do CT da base do Palmeiras lá em Guarulhos, cara. O clube vai recorrer da decisão, é a primeira instância, mas é uma coisa que, meu Deus, que coisa louca, velho. Como assim, velho? Que coisa maluca. A reportagem do portal tela.com. A justiça determinou a demolição do centro de treinamento das categorias de base do Palmeiras em Guarulhos. A decisão foi proferida em primeira instância e o clube anunciou que vai recorrer, é óbvio. E apesar da determinação judicial, a rotina continua normal lá no CT da base do Palmeiras, cara. O que acontece? Que o Ministério Público apontou que o Palmeiras não atendeu às exigências fundamentais como a implementação de vigilância 24 horas, instalação de câmera de segurança. Cara, eu falei, como assim? A justiça, que você tem que instalar câmera de segurança no seu próprio prédio, diz que as medidas foram solicitadas devido a preocupações relacionadas à segurança e à proteção ambiental da área, que é classificada como preservação por órgãos competentes. Não entendi, tu tá numa área de preservação, como é que deixaram construir lá então, né? Foi lá, construiu, vendeu, aí depois virou, tá, e agora é o Palmeiras que tem que cuidar, né? Eu acho que mas aí se demolir também, daí não vai ter câmera, não vai ter nada, né? Porque quem tem que cuidar também é o Estado, eu acho, na minha opinião. Não é só o Palmeiras, aí tá querendo utilizar o Palmeiras para monitorar a área, né? E aí vai demolir. Não quer pôr câmera? Demole esse negócio aí. Tira, põe tudo pro chão. E aí? Cara, que coisa louca, cara, maluca. E segundo a reportagem, as irregularidades apontadas levantam questões sobre a gestão do CT e a responsabilidade do clube em atender às exigências legais. E o Palmeiras reafirma seu compromisso com a formação de novos talentos e a importância do centro de treinamento para o futuro do clube e do futebol brasileiro, é claro.
Meu, que coisa bizarra, velho. Coisa louca. Coloca no comentário o que você acha sobre isso. Que coisa maluca. Depois eu vou me aprofundar nesse negócio aí. Meu Deus, que absurdo. Pessoal, é complicado, né? Depois a gente vai também dar uma olhada aqui, porque a base do Palmeiras, que é exemplo no futebol brasileiro, acontecendo isso aí, né? Absurdo. Por essa ninguém esperava, hein? Eu só acho que esses caras do Ministério Público aí devem ser corintiano, São Paulino, por aí vai. Não tem outra explicação, não. Brasileirão, Flamengo líder, Palmeiras vice-líder com 68 pontos, o Flamengo com 71. E aí eu vejo a imprensa toda já falando que o Flamengo é o campeão brasileiro. Até eu falei no vídeo passado aí, mas falei meio na emoção, né? Meio nervoso. Mas aí depois você analisando a tabela, eu acho que ainda há uma chance. Calma, pessoal, tem muito jogo, né? Eu vi já muito palmeirense quando o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem, dizia a mesma coisa, né? E hoje parece que eles já mudaram de opinião, né? Tem o jogo contra o Fluminense, que é um clássico, assim como foi Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Então tem uma chance aí, velho. Tem uma chance aí. O Flamengo não vai estar completinho, né? Então pode ser que engrosse o caldo. E aí, cara, se você olhar a tabela, vamos lá. Se o Palmeiras vencer o próximo jogo contra o Vitória da Bahia, o que é provável, espero que não tenhamos surpresa, né? Com todo respeito ao esporte. Ao esporte não, ao Vitória. É bem provável que o Palmeiras vença. Mas, e o Flamengo, por acaso, dá um tropeção, perde o jogo pro Fluminense, 1-0 que seja, já tá bom demais. E o que vai acontecer? Os dois clubes vão estar empatados com o número de pontos, 71-71, só que o Palmeiras vai estar líder de novo porque vai estar com uma vitória a mais. Hoje os dois têm 21 vitórias cada. E se o Palmeiras vencer o Flamengo perder, o Palmeiras vai para 22 vitórias, mesmo número de pontos. E já tem jornalista, que é óbvio, né, que não é palmeirense, os caras já estão levantando, meu Deus, mas quem que foi? Como é que foi esse critério do número de vitórias? Por que não pode ser número de gols? Os caras estão foda, né? Porque se for olhar realmente os outros números aí, o Flamengo estoura, né, velho? É gol marcado, gol contra, saldo de gols, o Flamengo tá explodindo. Número de derrotas, né? O Palmeiras já tem 7 derrotas no campeonato, meu Deus do céu. Que coisa feia, hein, Palmeiras? 7 derrotas, cara. Tem mais derrota do que o Cruzeiro, do que o Mirassol. Meu Deus do céu. Mas esse é o fato. Então os caras já estão querendo falar de novo critério de desempate, confronto direto, porque o Palmeiras não ganhou de ninguém do G4, realmente não ganhou mesmo. Não ganhou do Bahia, não ganhou do Mirassol, não ganhou do Cruzeiro, não ganhou do Flamengo, só ganha dos pequenininhos. Então a minha esperança, perdeu do Santos, né? Mas a minha esperança é que o Palmeiras agora ganhe do Vitória e o Flamengo perca o jogo pro Fluminense. Aí nós vamos voltar ali pau a pau. Mas a gente sabe que o Flamengo é muito superior do que o Fluminense, embora seja assim um clássico. E o clássico é aquele negócio, né? É momento, né? Se o momento o Flamengo conseguir já emplacar o gol, já sair na frente, o Fluminense não pega mais. Mas se o Fluminense numa besteira ali, uma bobeira, ou consegue achar um gol já no começo e tal, pode ser que consiga sustentar até o final. Mas jogo é jogado, é 11 contra 11, vamos aguardar, né? Só que a gente tem essa esperança, né? Enquanto que a torcida do Flamengo e a imprensa toda tá cravando o Flamengo campeão, já tem certeza que o Flamengo vai ser campeão e que o Flamengo vai. Não é todos que estão cravando, não, pessoal. Não é todos que estão cravando que o Flamengo é campeão. Sempre digo aqui, calma que o jogo é jogado. São 5 partidas pela frente, né? Quem vacilar menos será campeão. Queira ou não queira, o Flamengo tem uma vantagem. São 3 pontos, pessoal, faltando 5 rodadas. Queira ou não queira, isso é uma boa vantagem, né? Vai ganhar do Fluminense, o palmeirense ainda tem esperança, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente tem esperança, a gente não tem certeza de nada, só tem esperança de que possa acontecer algo positivo para nós ainda. Vamos que vamos. E a grande boa notícia para o Flamengo é que tem a volta do Léo Ortiz e do Jorginho, que treinaram com o grupo. Segundo a reportagem, eles estão afastados desde de 29 de outubro, na semifinal da Libertadores contra o Racing. Desde então foram desfalques em 4 partidas do Brasileirão. Sport 2 vezes, São Paulo e Santos. Mesmo assim não fizeram falta.
O atacante Pedro, que está se recuperando na fratura do braço direito, já trabalha em campo, mas não está com o grupo. Mas o Jorginho e o Léo Ortiz, nesta segunda-feira, né, eles trabalharam sem limitações no grupo, junto com o grupo do Flamengo no Ninho do Urubu, lá no Rio. Só o Pedro que ainda tem esperança de voltar. Mas o Pedro também é uma boa notícia, porque está projetada a volta dele para o jogo contra o Bragantino. Enquanto que o Léo Ortiz e o Jorginho, né? Estava esquecendo aqui já. O Léo Ortiz e o Jorginho pode ir para o jogo, pode ser relacionado para o próximo jogo contra o Fluminense. O Pedro apenas contra o Bragantino. Mas já é uma grande notícia, porque estava se falando que ele não chegaria nem na final da Libertadores, o que já foi descartado. Ele vai voltar antes e vai sim poder jogar. Então, pessoal, a tendência na final da Libertadores, o Flamengo tá completinho, né? Pedro de volta, Jorginho de volta. Inclusive, Jorginho é muito importante para esse time do Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, é um jogador ali que toda bola passa no meio campo, tem que passar nos pés de Jorginho. Criação, marcação, então é um jogador fundamental nas pretensões do Flamengo. Então, Pedro voltando e Jorginho voltando, o Flamengo ganha e ganha muito. Ótima notícia aí para a galera do Flamengo. E o árbitro de Fluminense e Flamengo foi definido. Davi de Oliveira Lacerda vai apitar o jogo, tá? Nesta segunda-feira, hoje, a CBF, ela definiu que o Davi de Oliveira Lacerda será o árbitro responsável pelo Fla-Flu. Ele é do Espírito Santo, apitou o jogo do Fluminense última vez em outubro, na vitória de 3-0 sobre o Atlético Mineiro, tá? E o Fluminense está em 7º lugar no Brasileirão, busca um bom desempenho na reta final do Brasileiro para garantir o seu lugar na próxima edição da Copa Libertadores. Está lutando por uma Libertadores. Enquanto isso, o Flamengo quer manter a liderança. Então, manter um jogo muito forte aí. Flamengo com jogadores voltando, alguns jogadores voltando também da data FIFA. Pode ter um time diferente, um pouco menos desfalcado para jogar contra o Fluminense, mas mesmo assim o elenco do Flamengo, na minha opinião, é bem melhor, tá? Bem melhor. Bom, o flamenguista que não for a Lima na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, ele pode assistir no Maracanã. Não é ao vivo no Maracanã, mas com o telão, né? O que acontece? Vai ter uma fanfest lá no Maracanã, os torcedores podem comprar ingresso e podem assistir o jogo lá no Maracanã. E aí, caso o Flamengo seja campeão da Libertadores, vai ficar na festa lá, né? Vai ser, nossa senhora, imagina que bagunça que vai ser esse negócio aí. Então, aí a torcida do Flamengo vai poder acompanhar lá no Maraca. E aí, vai ter sócios torcedores do Plano Nação Sem Fronteira podem comprar até 2 ingressos com prioridade para esta partida, lá, né, no Maracanã. Para isso, basta não ter utilizado o benefício nesta temporada e acessar o site de ingressos flamengo.com.br a partir da primeira onda de venda, que vai ser dia 18/11, amanhã já. Então já vai começar essa venda de ingressos para essa festa do Flamengo lá no Maracanã no dia da Libertadores. Eita nós, né? Festona boa, né? Bom, enquanto isso, o Flamengo busca mirar aí jogadores para 2026. O que acontece? Segundo o torcidaflamengo.com.br, o Flamengo busca um artilheiro de peso para rivalizar com o Pedro em 2026, e aí também superar o Tati Castellanos, que negou vir pro Flamengo em 2026. O Flamengo estava tentando negociar ele lá com a Lazio, só que aí ele mesmo já deu a letra que não quer sair da Europa, quer ficar por lá mesmo, porque ele acha que lá ele vai ser visto pela seleção argentina, pode disputar a Copa, e eu já falei aqui que ele é muito burro, porque o Flaco Lopes está aqui no Palmeiras, está sendo convocado, que lá na Lazio, time meia boca, não vai ser convocado nada, entendeu? Não tem relevância nenhuma praticamente. Estava olhando aqui a Lazio, em toda a sua história, ela teve 16 títulos, isso mais de 100 anos, será quantos anos tem esse troço? 100 títulos, 16 títulos apenas.
de primeira linha. Aí só ganha Supercopa, Recopa, Copa da Itália, tipo título bom mesmo. Campeonato italiano só teve 2 na história, em 73 e 74, que é a temporada dele, e 99 e 2000. Acabou, não ganhou mais nada. Felipe Anderson ficou 10 anos lá só ganhando uma Copa da Itália aqui, uma Supercopa. Cara, eles não estão acostumados a ganhar título lá naquele time lá. Aí vem aqui pro Brasil, vai pra Argentina, estranha, aí vai estranhar a pressão que tem, que a torcida quer título, quando vem pra time grande aqui. Então, de repente, é por isso que ele não quer vir também, né? Não quer ser pressionado, porque tá na Lazio, tá sossegado, tá ganhando bem, morando bem na Europa, comendo bem, tranquilo, não tem aquele assédio todo que tem aqui. Então tá bem, beleza, não tem pressão pra ganhar título, é coisa boa, né? Então, mas só que não vai pra Copa também, né, meu filho? Tem esse detalhe, né? Não vai, eu duvido que vá, pode ser que vá, né? Mas eu, pelo jeito, não tá sendo convocado. Você acha que agora que na Lazio você vai ser convocado? Não vai, velho, esquece. Se viesse pro Flamengo, com certeza iria aparecer muito mais do que ficar lá na Lazio, tá? De boa, cara. Larga de ser burro esse cara. Então, o Flamengo está buscando reforço para 2026 e entre as prioridades, a busca por centroavante, como acabei de falar, né? Porque o Pedro é o único jogador utilizado na função, o Juninho é uma alternativa, mas não possui as mesmas características, mas ele não vai querer também um jogador igual o Pedro, né? Um jogador que faça a mesma função do Pedro, mas com algumas características diferentes, igual o Pedro. É difícil. Não existe ninguém igual a igual. Pode ter parecido, mas qual que é a vantagem de você ter 2 jogadores igual ou muito parecido? Tipo, sai um, entra outro. Você não pode ter alternativo, por exemplo, o jogo tá mal ali, o cara que tá lá não tá dando certo. Põe um outro que tem as características um pouco diferentes, pode mudar o jogo. Não, igual não vai mudar. Então tá aí, estão querendo, acho que igual talvez em valor, em tamanho, em habilidade, sabe, em técnica, pode ser, mas igual de outro jeito não tem como, tem que entender, deve entender aí, né? Então aí o Pedro, né, tem o Juninho, que é diferente do Pedro, mas o Felipe Lino não gosta dele, né? Já tá muito claro isso, mal relaciona o cara, relacionou no último jogo que não tinha gente, mas não tinha alternativa, aí relacionou, entrou e fez gol, beleza. Tá? Pessoal, essas informações aí, né, principalmente essa demolição aí do órgão judicial, demolição do CT do Palmeiras, né, pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém tava esperando por essas informações, né? E é como eu sempre digo aqui, pessoal, sempre digo aqui, né? O Flamengo, Palmeiras, são clubes exemplos, né? E a partir do momento que chegam informações desse tipo aí, a notícia é instantânea, a repercussão é instantânea, né? Sem sombra de dúvida, a gente sabe que todo mundo, quando se fala em CT, em campo de treinamento, em tudo que a gente possa dizer que Flamengo e Palmeiras é referência, né? Todo mundo tira esses 2 clubes aí de referência, né? Sem sombra de dúvida, essa notícia aí pegou todo mundo de surpresa, né? Até porque todo mundo dá que o Palmeiras é referência, né? O Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo. Mas, sem sombra de dúvida, a gente sabe que hoje, queira ou não queira, Flamengo e Palmeiras é referência, né? E quando você pega uma informação dessa daí, sem sombra de dúvida, é uma situação bastante crítica, né? Bastante complicada, né? Mas vamos ver até onde vai dar aí, né? Eu acho que a gente tem que se aprofundar mais nesse assunto aí dessa demolição. A notícia saiu, tá fresquinha, ninguém sabe por quê, ninguém sabe como vai ser. O Palmeiras vai recorrer, né? As informações que saem é porque o Palmeiras não contribuiu, né, com algumas coisas que era para ter sido feito, né? Mas vamos aguardar. Como eu sempre digo, pessoal, as informações que chegam aqui, o Flamengo vai ter alguns jogadores importantes retornando para esse jogo aí do Fluminense. Jogo esse que para mim é muito importante para o final da competição. A gente sabe aí que Palmeiras, né, é um time importantíssimo, um time ali que está na briga, mas o torcedor do Flamengo também espera que o Flamengo não vá vacilar, né? Quando eu digo não vá vacilar, não vá perder pontos, pessoal. A gente sabe que
É claro, a gente espera que o Flamengo, né? Que o Flamengo faça uma grande partida contra o Fluminense. Eu sempre estou dizendo aqui, né? Um empate para o Flamengo é ótimo, pessoal. O empate para o Flamengo nesse jogo aí, o Flamengo continua na liderança. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que se o Flamengo empatar e o Palmeiras não vencer, ou até mesmo vencendo, o Flamengo continua na liderança. O Flamengo continua na liderança. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é importantíssimo, né? É importantíssimo aí o Flamengo não perder. O Flamengo não perdeu, já tá de bom tamanho, né? Porque vai continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. E isso aí a gente sabe que é importantíssimo, né? E como eu sempre digo, se aproximando a grande final da Libertadores, dia 29. E se o Flamengo vai ter 3 jogos complicados aí, né? 3 jogos complicados. Vai ter amanhã o Fluminense, na quarta-feira. No final de semana vai ter o Bragantino. Sei que muitos não estão dando nada pelo Bragantino, mas o Bragantino, para mim, vai ser osso duro. Vai ser osso duro, pessoal. O Bragantino vem de 3 vitórias consecutivas, recuperou o seu bom futebol. Então, sem sombra de dúvida, a gente sabe que vai ser importante, né? E vai ser um jogo complicado contra o Bragantino, né? E na terça-feira, vai ser o último jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que no sábado vai jogar contra, eu acho que é o Lanús, né? Decidindo a vaga aí, a final da Sul-Americana, né? Então o Flamengo pode pegar um Atlético Mineiro ali em 2 situações. Quais seriam essas 2 situações? Pode pegar o Atlético Mineiro de ressaca. Ou comemorando o título, ou não comemorando o título, né? Então, sem sombra de dúvida, Atlético Mineiro que é rival histórico do Flamengo, né? Rival histórico do Flamengo, inclusive, o último jogo aí perdeu para o Bragantino. Então, pessoal, se o Flamengo, vamos lá, não perder para o Fluminense. Se for uma vitória, melhor ainda, porque a gente joga pelo empate contra o Atlético Mineiro. Flamengo, olha, quando a gente vai analisar a situação do Flamengo, que agora o Flamengo não depende mais de Palmeiras, o Flamengo só depende dele. O Flamengo vencendo o Bragantino, que para mim tem condições de vencer. O Flamengo vencendo o Bragantino. O Flamengo, desses 2 jogos, Atlético Mineiro e Fluminense, o Flamengo precisa de 4 pontos para se manter na liderança. Claro, vencendo o Bragantino. Quer dizer, o Flamengo precisa de 7 pontos em 3 jogos para se manter na liderança, independente do Palmeiras vencer ou não vencer os seus jogos. Então o Flamengo, um exemplo, venceu o Fluminense, venceu o Bragantino, joga com empate com o Atlético Mineiro. E se o Flamengo empatar, e mesmo que o Palmeiras ganhe todos os seus jogos, o Flamengo é líder. Empatou com o Fluminense, ganhou do Bragantino, tem que vencer o Atlético. É a atual situação, né? Então não é uma situação muito complicada. Claro, pessoal, a gente disse que não é muito complicada, mas Atlético Mineiro, ninguém sabe se vai vir de ressaca. O Fluminense, ninguém sabe como é que o Fluminense vai vir. Inclusive aí tem jogador do Fluminense nas redes sociais, em entrevista, dizendo que vai fazer gol em cima do Flamengo, né? Calma, pessoal. Calma, a gente espera que isso não aconteça, né? Mas eu sempre estou dizendo aqui, é clássico, tudo pode acontecer, o Flamengo está desfalcado, mas para mim, eu aposto no Flamengo. Acho que o Flamengo tem que jogar com inteligência esse jogo do Fluminense. Jogar com inteligência. Jogando com inteligência, para mim, o Flamengo vai vencer o jogo. Se o Flamengo vencer o jogo contra o Fluminense, aí os palmeirenses, pessoal, vão entrar em desespero, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.